Marconi. Não, então, a gente realmente está vivendo um momento muito complicado, né? Inclusive, eu não sei se você já começou a comentar aquela matéria que você encaminhou para nós sobre a questão da pesquisa do Datafolha. Porque ela, Daqui a pouco. Daqui a porque ela se pouco. engendra muito com isso, né? O que nós temos, na verdade, é um momento muito complexo nesse país, Gilbert, relacionado a isso, né? A pauta de costumes, a pauta moral, vamos dizer assim, eu gosto sempre de colocar, além dessa dimensão da pauta de costumes, uma pauta moral ou uma pauta de uma falso moral, tem realmente, digamos assim, tem se sobreposto a qualquer outra discussão. E realmente é complicado a gente imaginar que Bolsonaro é um presidente que foi eleito por um acidente histórico, né? Até falo que ele não tem a menor possibilidade de ser presidente da República. Ele era um deputado do chamado baixo clero, um deputado completamente inútil no Congresso. Ele estava ali por questão de compra de votos, historicamente comprou votos, historicamente promoveu esse jogo de rachadinha, usou as emendas parlamentares, ganhou alguma visibilidade quando ele, de alguma forma, queria se parecer com um terrorista ou com alguém que tivesse alguma dimensão que pudesse protestar dentro dos quartéis, ganhou alguma visibilidade, foi eleito o primeiro mandato e depois, a partir disso, se utilizou da máquina administrativa para apenas garantir o seu emprego na Câmara dos Deputados como deputado. Mas nunca teve um projeto apresentado concretamente, um projeto que prestasse, né? Aprovado, nunca teve um projeto de fato que fosse útil a esse país, ou seja, sempre esteve ali quietinho, só metendo a mão na verba de gabinete, fazendo as divisões das verbas dos recursos de gabinete, portanto é um corrupto. E eu sempre brinco, Gilbert, é uma brincadeira bastante sem graça, mas que ilustra bem do ponto de vista didático, que é o ladrão de posto de gasolina, sabe? Porque eu penso assim, um ladrão de posto de gasolina, se a gente bem olhar, cara, ele é um ladrão que até isso, para isso a gente precisa de educação, precisa de formação, precisa de construção intelectual, sabe? Desculpa, construção, digamos, formação educacional nas suas várias estruturas. Porque se você compara o ladrão de posto de gasolina, né, aquele que vem com uma arma, né, mascada, risco de mascar, inclusive, né, para machucar um pai de família, muitas vezes o risco de machucar um pai de família que é o frentista. E ele vai lá e rouba 200, 400 reais do frentista, colocando a vida do frentista em risco e a própria vida dele em risco, né? Correndo risco também de ser preso, e aí, obviamente, sabe assim, se você parar a pensar, é de uma pobreza, é de uma miséria, sabe? Até o ladrão de posto de gasolina é de uma miséria. O Bolsonaro não passa de um ladrão de posto de gasolina. Quando você olha aquele assalto que teve no Banco Central lá de Fortaleza, né? Vocês lembram disso, né? Aquele assalto que teve sofisticado, cinematográfico, que requereu toda uma arquitetura, que requereu todo um planejamento, e que os caras roubaram milhões e milhões e milhões e milhões de reais. Aí você fala, olha, por mais que a gente jamais vai concordar com o crime, mas até o crime você tem hierarquias, até o crime você tem perspectivas de construções cognitivas e intelectuais. O Bolsonaro não passa de um ladrãozinho de posto de gasolina, que coloca a vida do frentista em risco, tá certo? E que vai levar para casa 200 reais, 400 reais. É roubo do mesmo jeito, é crime do mesmo jeito, mas não tem intelecto, não tem construção intelectual nem para isso. E aí o cara, por um acidente de percurso, vira presidente da República. Depois nós vamos comentar ao longo das matérias que você trouxe, Gilbert, essa questão da... E aí agora coloca, porque o cara, como ele não soube construir a intelectualidade para o mandato, não soube construir conteúdos para o mandato, o que vai acontecer como presidente? Ele não se formou para ser presidente, ele não se capacitou para ser presidente. Então ele vive de jet ski, motociata, deboche da vida alheia e dividir o país. É isso que você colocou concretamente, sabe? Ele se utiliza de alguma, digamos assim, de alguma fragilidade que a gente teve em algumas dimensões de formação política, porque talvez seja um pequeno erro dos governos do PT. Acho que eu digo sempre que talvez assim, não é nem um pequeno, acho que talvez o maior erro do PT. O PT fez milhões de coisas maravilhosas, empoderou, e aí pode ficar à vontade, mas depois a gente continua então. Beleza, depois a gente continua.